Perspectiva moderna e pós-moderna. Seres esmagados são melhores representados por pedaços e peças. Renier Maria Rilke. Como indicado em seu título, este livro constitui um estudo de ética pós-moderna e não de moralidade pós-moderna. Essa última, se atentássemos aqui, buscaria um inventário o mais compreensível possível dos problemas morais com que os homens e mulheres habitantes de um mundo pós-moderno se confrontam e lutam para sobreviver. Novos problemas conhecidos de gerações passadas ou não percebidas por elas, e assim as novas formas que tornaram agora velhos problemas, situados inteiramente no passado, e não aos poucos problemas das duas espécies da agenda moral dos nossos tempos, que está cheia de itens em que escritores éticos do passado mal sequer tocaram. E por boa parte, em suas épocas, eles não eram articulados com a parte das experiências humanas. Basta mencionar o nível da vida diária de múltiplos temas morais que surgiram atual da situação da relação entre os casais, parceiros sexuais da família, notórios para a subdeterminação da institucionalidade, flexibilidade e mutualidade da fragilidade da multidão de tradições, algumas de sobreviventes que, apesar de empecilhos e outras ressuscitadas ou inventadas, que lutam na lealdade e pela autoridade de guiar a conduta pessoal, embora sem esperança de estabelecer hierarquias comumente acordadas de valores de morais que se dispensassem dos seus destinatários da tarefa do vexame de fazer as suas próprias escolhas. Ou a outro extremo do contexto global da vida contemporânea, que pode-se mencionar os riscos da magnitude inaudita, verdadeiramente cataclisma, que surge em uma linha de cruzados de propósitos espaciais unilaterais que se podem determinar em antemão ou fora de campo de visão, no tempo em que se planejar as ações por causa de maneira como que as estruturas dessas ações. Esses problemas aparecem muitas vezes nesse estudo, mas apenas com um plano de fundo contra o mal que procede dos pensamentos éticos da idade contemporânea pós-moderna. Trata-se deles como um contexto experimental em que se a forma da perspectiva, especialmente pós-moderna, sobre a moralidade e a forma como são vistos e lhes são atribuem a importância quando contemplados na perspectiva ética da pós-moderna. E o que é o objetivo de investigação? O tema verdadeiro desse estudo é a própria perspectiva pós-moderna. A afirmação principal do livro é que, no resultado da idade moderna, atinge suas faces autocríticas, muitas vezes autodenigrantes, e muitas vezes um dos modelos autodesmantelantes. O processo que se pensa pelo conceito da pós-modernidade capta e comunica muitos os caminhos antes seguidos pelas teorias éticas, mas não pode, no interesse das morais de tempos modernos, começar a aparecer mais semelhantes a uma alameda cega, ao mesmo tempo abrir a possibilidade de uma compreensão radical dos novos fenômenos morais. Qualquer leitor familiarizado com escritores pós-modernos e escritos correntes sobre os pós-modernidade ao longo notará que a interpretação da revolução da pós-modernidade da ética contenciosa não é absolutamente única e possível, o que chegou a associar-se com a noção moderna da moralidade, muitíssimas vezes da celebração da morte do ético, substituindo pela ética e pela estética, e da emancipação da última que se segue. A própria ética é denegrida e escarnecida com uma das constrições tipicamente modernas,
agora quebrantadas e destinadas ao cesto de lixo da história. Grilhões, uma vez considerada necessária, agora estimamos claramente superfluos ou ilusões dos homens e mulheres da pós-modernas que pode ser muito bem dispensar. Se precisar de exemplo dessa interpretação da revolução ética pós-moderna, não se pode fazer o pior do que consultar os estudos recentes publicados por Dilfer Lipovsky, do Crepúsculo do Dever, O Crepúsculo do Dever, e Gavti Lande. Lipovsky, proeminente brandada da libertação da pós-moderna do autor, era vazio do império efêmero, e sugere que entramos finalmente na era dos Valdevor, uma época pós-deltonológica. Nossa conduta dos últimos vestígios opressivos dos deveres íntimos, mandamentos, obrigações absolutos, em tempos que se delegitimou-se a ideia do auto-sacrifício. As pessoas não são estimuladas aos desejosos e de se lançar na busca de ideais morais e cultivar valores morais. Os políticos puseram-se nas utopias e dos idealistas que de ontem tornavam-se pragmáticos. O mais universo dos nossos slogans, nenhum excesso. A nossa era é era de individualismo e não de adulterando na busca de uma boa vida, limitada para a existência de uma tolerância quando casada de individualismo e auto-celebrativo, livre de crepúsculos, tolerâncias que pode se expressar como indiferença. A era que vem depois do dever só pode admitir uma moralidade muito minimalista, de um declínio, uma situação totalmente nova para o segundo Lipovetsky. E ele nos aconselha a aplaudirmos o advento e alegrar-nos na liberdade que trouxe para da sua esteira. Lipovetsky, muito como os outros teóricos modernos, comete o erro gêmeo de representar o tópico de investigação como recurso investigativo, o que se deve explicar como se explica, e descrever o comportamento prevalente não significa fazer afirmação moral. Os dois procedimentos são tão diferentes em tempos de pós-modernos como soliam a ser em tempos de pré-modernos. Se a descrição de Lipovetsky está correta e nos confrontamos com hoje a sua vida social, libertária e preocupações morais, é o puro o que a guia mais de qualquer dever. Intercurso social, descansando a obrigação do direito, a tarefa do sociólogo é mostrar como veio suceder regulamentação moral que tenha sido desencarregada no arsenal de armas outrora desenvolvido pelas lutas de autoprodutivas da sociedade. Se ocorre com os sociólogos e fazem parte corrente da crítica do pensamento social, da tarefa também não para esse ponto, recusa-se e aceitam algo que está sendo simplesmente existir, e também se tornariam por concedido o que os humanos fazem e não é nada mais do que eles pensam que estão fazendo com a narrativa que fizeram. A hipótese desse estudo é o significado da pós-modernidade, que repousa precisamente na oportunidade de oferecer aos sociólogos críticos a seguir da espécie da acima mencionada da inquirição com um propósito maior do que nunca antes. A modernidade tem como estranha capacidade de frustrar a autoanálise e ela embrulhou os mecanismos de autoprodução com um véu de ilusões sem qual esses mecanismos, sendo que são e podiam funcionar adequadamente na modernidade que deveria propor-se alvos que não se podiam atingir a partir o que podia atingir
As perspectivas pós-modernas a qual se refere o estudo significa, sobretudo, o rasgamento da máscara de ilusões, reconhecimento de certas pretensões das falas, de certos objetivos inatingíveis, e nem por isso desejáveis. A esperança de que se guia no estudo é se sobre as condições das fontes do poder moral que a moderna filosofia ética e a prática de política estavam escondidas nas vistas, e possa se tornar muitas vezes as razões para a qual passada da invisibilidade para ser mais bem entendida, com os resultados e oportunidades da moralização da vida social que possam a quem ser reforçadas. Resta, resta ver se o tempo da pós-modernidade passará para a história como crepúsculo, o renascimento da moralidade. Sugiro que a novidade de que abordamos a pós-modernidade da ética existente do primeiro acima, e não tudo sobre o abono de conceitos morais caracteristicamente modernos, mas na rejeição de maneiras tipicamente modernas, trata-se de seus problemas morais, ou seja, respondendo os desafios morais com a regulamentação normativa coercitiva de práticas de políticas, com a busca da filosófica absolutos da universidade fundamentais da teoria. Os grandes temas da ética, como o dos direitos humanos, da justiça social, equilíbrio entre a cooperação pacífica e da autoafirmação das pessoas, sincronização da conduta individual e do bem-estar coletivo, não pretendem nada de sua atualidade. Apenas assim devem ser vistos e tratados de maneira nova. Se veio a se distinguir a moral com o aspecto de pensar e sentir que o homem relativo na discriminação de certo, errado, foi embora de modo geral da Idade Moderna, a maior parte da história humana se fez pouco diferente entre os padrões e agora estreitamente distintos da conduta humana. Tais utilidades verdadeiras da beleza da propriedade, no modo tradicional na vida em que raramente olhava na distante e na consequência raramente se refletia, tudo parecia flutuar ao mesmo nível da importância, sendo passado sobre as mesmas escalas das coisas certas versus as erradas a serem feitas. A totalidade dos modos e meios de todos os seus aspectos era vivida como se fosse avaliada pelos poderes de que nenhuma vontade de capricho humano poderia desafiar a vida de conjunto de produtos de criação de Deus, monitorada da providência divina, vontade livre, se afinal existe e poderia significar somente como Santo Agostinho insistiu, a Igreja repetidamente repisou: liberdade de escolher o errado contra o certo, isto é, transgredir os mandamentos de Deus, afastar-se de modo do mundo tal como Deus o ordenou, e tudo o que se afastava do costume visto das transições do tipo está certo, e está certo, e do outro lado não era questão de escolha significativa, pelo contrário, evitar a escolha, seguido de modo costumeiro da vida. Tudo isso, porém, mudou com a graduação e afrouxamento da força da tradição. Falando sociologicamente, a vigilância coletiva é apertada, ubíqua, ainda difusa das administrações da conduta individual, e com o crescimento da pluralidade dos contextos mutuamente autônomos em que veio a conduzir a vida crescente de número de homens e mulheres, e outras palavras, como lançar esses homens e mulheres na posição de indivíduos dotados da identidade ainda não dadas ou dadas esquematicamente, confrontando-se assim na necessidade de construí-las e fazer as escolhas no processo. São ações das pessoas que precisam escolher, são ações que as pessoas escolheu dentro das suas que podia escolher, mas escolheu o que é preciso circular, à medida de avaliar. A avaliação a partir de uma indispensável escolha da tomada de decisão. É necessário sentir os humanos tomadores de decisões da necessidade sobre a qual
raramente refletem e agem apenas por hábitos, uma vez que vêm a variar, porém, fica evidente que é útil e necessariamente bom. O belo tem que ser verdadeiro, e não é necessariamente bom o belo e tem que ser o verdadeiro, uma vez que perguntou sobre os critérios de avaliação e dimensões, a mensuração, e começam a ramificar-se e a crescer em direções cada vez mais distantes entre si. O modo certo, uma vez que o utilitário indivisível começa a se dividir-se em economicamente sensato, esteticamente agradável, moralidade apropriado, ações que podem ser certas em um sentido e erradas em outro, que a razão deve ser medida por critérios, e números de critérios se aplicam, o qual dá prioridade. Porém, encontra-se Max Weber mais adequado para outro pensamento propôs um agente na nossa discussão de experiência moderna, das suas apresentações lógicas irreconciliáveis do surgimento da modernidade. Em outro lado, ficamos sabendo que a modernidade começou com a separação entre o campo familiar, a empresa e negócio. Divórcio, o principal que poderia prevenir o perigo de critérios mutuamente contraditórios da eficiência, da proveitabilidade de certos adequados para negócios e para padrões morais da partilha do cuidado, e são certos e adequados para a vida familiar agregada de emoções, que se encontram sempre no mesmo território, lançando assim as pessoas a tomar decisões por posições deses desesperadamente ambivalentes. Antes do lado, sabemos que Weber, nos reformadores protestantes, tornaram-se conscientes ou não dos pioneiros da vida moderna que precisamente pouco insistiram que a honestidade é a melhor prática, que a vida em seu conjunto está carregada no sentido moral, em que tudo fizer em qualquer área da vida tem um significado moral, e dado que produziram uma ética que abarcava todos que recusavam resolutamente e deixar as considerações para qualquer aspecto da vida. Sem dúvida, há uma tradição lógica entre as duas apresentações. Todavia, contraria a lógica e não significa necessariamente que uma das apresentações seja falada. O Liz precisamente é a vida moderna que não se confronta da lógica. A contradição entre as apresentações reflete realmente o verdadeiro conflito entre as tendências igualmente vertiginosa. A sociedade moderna de uma sociedade que moderna na medida que tenta cessar em vão e abarcar embarcáveis, substituir a diversidade da uniformidade e ambivalência e plural de corrente e transparente, e tentá-lo fazer e produzir na constante divisões diversidade, ambivalência do que as que conseguiram livrar. Ouvimos muitas vezes as pessoas adquirirem uma mentalidade individualista, interessando-se no egocentricamente por si mesmas. À medida que o advento da modernidade foram sem Deus, sem sem dar a fé em alguns dogmas religiosos, a preocupação consigo mesmo marca o indivíduo moderno, e é o segundo da apresentação do produto da secularização, podendo se repartir tanto no sustentato de um novo credo religioso, como o estímulo de uma ideia, embora circular pudesse prender o nosso da compreensividade da semelhança das grandes religiões que gozam do domínio quase que total entre os seres que assaltaram aludidas pelo ceticismo moderno. E é preciso, de fato, as conexões em ordem inversa, e porque o desenvolvimento moderno força os homens e mulheres às condições dos indivíduos que viram suas vidas fragmentadas, separadas, muitas das metas e funções soltamente relacionadas, e cada um deve ser buscada para o contexto de diferentes, e o segundo da pragmática diversas, que improvável de uma ideia onicompreensiva, promovendo a visão unitária do modo de
de servir bem as suas tarefas e assim entrassem a sua imaginação. Essa é a razão pela qual os legisladores e pensadores modernos sentiram a moralidade antes do traço natural da vida humana, e não é algo preciso de planejar, inocular e da conduta humana. Essa é a razão pela qual tentamos impor uma ética onipressiva unitária, seja em um código coeso de regras morais compreensivas e unitárias que pudessem ser ensinadas às pessoas e forçar a obedecer. Essa também é uma razão pela qual todos os sérios esforços de atingir e se comprovar os vãos, embora menos exitosos, de se comprovar seus esforços passados. Tantos mais dos empenhos que tentássemos criar a honestidade do vazio, deixando pela agora extinguir a ineficaz supervisão da moral da igreja que podia e deveria preencher-se em um conjunto de cuidadosos habitualmente harmônicos. As regras racionais que razão podia ser a crença não estaria mais fazendo com seus olhos tornar-se vagamente abertos e com as suas paixões forçar-se repouso, e os homens poderiam se regular em seus relacionamentos mútuos, não meros e talvez mais e menos, de maneira mais civilizada, pacífica e racional, que a época em que viam cegos pela fé em seus sentidos. Não dominados, são domesticados e corriam selvagens em linhas com a convicção que fizeram-se de cessar a tentativa de que constitui um código moral, não mais escondendo sobre os mandamentos de Deus, e proclamar-se de alto e bom som corajoso da proveniência feita pelo homem. Apesar disso, antes da graça, isso fosse aceito e obedecido por todos os seres humanos de modo que nunca que parou a buscar de um arranjo racional da convivência humana em um conjunto de leis concebidas de tal modo que a sociedade administrativa de tal sorte fosse provável para os indivíduos exercendo sua vontade livre, fazendo com que suas opções escolhessem o que é reto e apropriado e não que é errado e mal. Pode-se dizer que, embora a condição existencial do homem e das mulheres sobre as condições da vida moderna fosse muito diferente do que antes, e a velha pressuposição da vontade livre expressa pelas escolhas erradas da liberdade que se monitora sempre veiga vai da licenciedade, isso é, que pode se tornar inimiga do bem, continua a dominar as mentes dos filósofos da prática dos legisladores. Foi a presunção tácita, mas quase sem execução moderna dos pensamentos éticos da prática por ele recomendada, que se indivíduos livres da situação das modernas condições, que poderiam ser livres, deveriam ser prevenidos e usar a sua liberdade para fazer o mal, e não admira quando visita desde o ato pelos responsáveis pelo curso da sociedade e pelos guardados do bem comum. A liberdade do indivíduo deveria preocupar, observar, e ela é suspeita desde o início da simples imprevisibilidade de suas consequências de ser de fato constante fonte de instabilidade, elemento de caos que deve refrear e assegurar e manter em ordem a visão dos filósofos e dos legisladores. Só poderia ser uma visão do alto, uma visão do que confrontava pela tarefa de legislar em ordem e reprimir o caos. Nessa visão, para assegurar o indivíduo livres que fizesse o reto, alguma forma de coação que tinha a entrar no jogo dos seus impulsos indóceis e potencialmente maus que deveriam ser mantidos em xeque, sejam para partir dentro de fora, seja pelos agentes dos mesmos, pelo exercício do seu melhor juízo, suprimido pelos instintos que ajudaram a suas faculdades racionais, expondo os agentes de pressões externas, relacionamento de planejamento que assegurassem que não que compensa fazer o mal
e assim fossem desencorajadas de fazê-la, a maioria dos indivíduos, a maior parte dos tempos, os dois amplos fatos que estavam intimamente conexos. Se indivíduos fossem destruídos e facultativos para raciocinar e reagirem adequadamente a estímulos e induções externos, esforços para manipular recompensas e punições, por mais hábeis e engenhosas fossem, criam desperdícios, desempenho de capacidades individuais de julgar, treinar indivíduos para ver o que o seu interesse segue do interesse, uma vez que viraram a administrar ao interesse de tal maneira na busca do interesse individual que levassem ao decidir ordem aos legisladores que se cessem instalar de tal como mutuamente condicionadas e complementares, só que teriam sentido justo, mas de outro lado vierem a ser potencialmente próprios cruzados, visto do auto-julgamento individual que jamais poderia parecer inteiramente confiável, simplesmente pelo fato de ser indivíduo e assim enraizado na autoridade em que os guardiões dos porta-vozes da ordem, e era provável que os indivíduos da verdadeira autonomia de julgamento é, dissessem e resistirem à interferência simples, por ser uma interferência autônoma de indivíduos racionais, da heteronomia, da administração do racional, que podem seguir o outro, mas também poderiam coabitar pacificamente e estariam juntamente para melhor e pior, destinados a coabir e lutar sem fim em uma perspectiva de paz perduradora. O conflito que juntar e que nunca parou para que gerou para continuar sedimentados no extermínio, numa tendência à anarquia, de receber contra-regras de sentidos como opressão e outras visões totalitárias que podiam tentar nos guardar no bem comum. Essa situação operetética operia suma contradição em que se pode superar na contradição que resulta no conflito que não pode se resolver, e havia de permanecer numa sorte de uma sociedade moderna com um artifício auto-admitante, não feito pelo homem, mas foi uma marca comercial da modernidade de não adquirir sorte que fosse irreparável, ou foi um traço característico da modernidade, talvez um traço que define a propriamente que tenha sido tida como conflito ainda que não resolvido. Mas os princípios razoáveis, como o transtorno de temporário com a imperfeição do residual do caminho imperfeito, como o resto, não a razão, no caminho de domínio de razão, pelo momentâneo lapso da razão, ao longo retificado com o sinal de ignorância, ainda que inteiramente superado, do melhor ajuste entre o indivíduo e o interessado comum, entre o esforço de uma façanha maior que a razão e a harmonia havendo a ser alcançada para nunca mais se perder. A modernidade sabia que estava profundamente referida, mas pensava na ferida que era curável, e assim nunca mais parou de buscar um guento curativo, que podemos dizer que permaneceu na modernidade enquanto à medida em que o recuso de abandonar as crenças dos esforços, essa crença e esse esforço, a modernidade refere-se essencialmente à solução de conflito, à admissão de uma de contradição, exceto os conflitos acessíveis à solução da sua esfera. O moderno pensamento ético, em cooperação da modernidade de prata legislativa, lutou para se abrir em uma solução radical sobre as bandeiras gêmeas da universalidade e da fundamentação. Na prática, os legisladores da universalidade significou o domínio da exceção do conjunto de leis de território sobre a qual se estendia a soberania. E os filósofos definiam a universalidade como um traço de prescrições éticas compelidas, compelidas na criatura humana,
em seu fato de ser criatura, de reconhecer como direito, de aceitar consequentemente obrigatório. Nas duas universalidades acenavam simultaneamente para raramente se confundirem. Cooperavam estreitamente e frutuosamente no mesmo de ser havido, no contrário assinado, no depósito de arquivos estatais, bibliotecas e universidades, nas práticas e intenções coercitivas e legislativas. Do legislador da informação que supriam e fundamentos etimológicos sobre os filósofos podiam construir pelos seus modelos de natureza humana, enquanto os sucessivos filósofos da naturalizar o artifício cultural e antes ser administrativos para os legisladores ajudou a apresentar um modelo legalmente constituído de um sujeito do Estado, incorporando e compreendendo o destino humano. Na prática dos legisladores, a fundamentação significava os poderes coercitivos do Estado tornaram sob obsolência das as regras respectivas sensatas e era bom fundamentado na medida em que gozava do suporte desses poderes que fortalece a fundamentação e a eficácia do suporte para os filósofos as regras que seguiram fundadas para as pessoas esperava-se segui-las e criar o que podiam ser convencidas por uma razão e outras segui-las que eram coisas certas a fazer, bem fundamentadas que eram essas regras, na medida que ofereciam resposta coagente à questão. Por outro, por que devo obedecê-las? Via-se na fixação da fundamentação imperativa, uma vez que era provável os indivíduos autônomos confrontados com exigências legais e éticas que fizessem essas perguntas, sobretudo essas perguntas, porque eu devo ser moral em qualquer caso. Os filósofos legisladores esperavam que fizessem essas perguntas, visto que ambos pensavam ou agiram na pressuposição de boas regras, que devem ser regras artificialmente planejadas sobre a mesma premissa em que os indivíduos, quando livres, abraçariam de maneira necessária voluntária as boas regras, sem ajudar sobre o mesmo princípio que era agir moralmente. Os indivíduos de primeiro aceitaram as regras do comportamento moral e do que era que aconteceria que não tivesse persuadidos no primeiro de agir na moralidade mais agradável, em agir sem moral, que as regras que são mais agradáveis e agir sem moral, que as regras são chamadas e aceitas para se designar em fatos muito grandes.